Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Já deixa o joinha, se inscreve e se não está inscrito, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, aí você vai ser devidamente notificado. Vamos direto e reto para o tema da semana. Na última semana, no dia 12 ou 13 de março, a gente teve aí a divulgação no STJ de um precedente por maioria na quinta turma daquela corte, apontando uma flexibilização, uma relativização da lógica imposta no enunciado de súmula 593 do próprio STJ. Um tema que longe está de ser recente, não foi a primeira vez que houve essa flexibilização, mas o que é que está por trás exatamente dessa temática? Qual é a margem de segurança, se é que existe, que a gente precisa dominar para levar para a prova? E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. O tema, claro, é sempre muito delicado, vou tentar evitar para a gente não ter problemas aqui no YouTube, falar sobre o nome do delito, mas vocês sabem que é aquele do artigo 217-A do Código Penal, inserido pela Lei 12.015 de 2009, beleza? Tranquilo? Presta atenção, por quê? Porque a gente vai ter aqui esse crime do ponto de vista etário toda e qualquer vez em que determinado agente para praticar ou mantiver conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. É isso que vai trazer a imposição da literalidade do caput aqui do artigo 217-A. E dentro dessa perspectiva, a lógica entabulada pelo legislador foi sinalizar uma espécie de presunção absoluta, sem margem de flexibilização, ou seja, qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos já restará consubstanciado esse delito grave de caráter hediondo e punido na sua forma simples no patamar de reclusão variável de 8 a 15 anos. Tanto isso é verdade, doutores e doutoras, que inicialmente surgiu uma divergência ou correntes doutrinárias tentando flexibilizar a partir de diversos critérios, como contexto social, contexto cultural, contexto regionalizado, a depender de práticas ou de vicissitudes do caso concreto, suposta prévia experiência do menor ou da menor envolvida, enfim, uma série de temas, uma série de possibilidades foram levantadas e, de forma absolutamente pontual e firme, foram refutadas pelos tribunais superiores. Tanto isso é verdade que em 2015 o Superior Tribunal de Justiça aprova na temática ou no sistema de recurso repetitivo a tese sufragando a conclusão de que a presunção envolvendo menor de 14 anos seria absoluta e alguns anos posteriormente transforma esse tema de repetitivo na súmula 593, que vai dizer exatamente o seguinte: o crime de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática do ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. E se isso não era mais suficiente, ainda veio em 2018 a reforma entabulada pela Lei 13.718 daquele ano, fazendo constar mais um parágrafo lá no artigo 217-A, que de fato, mais uma vez, vem reforçar o comando delineado pelo STJ, desta feita por obra e deliberação do próprio legislador. As penas previstas no caput, no parágrafo 1º e 3º e 4º do artigo, aplicam-se independentemente de consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações anteriormente ao delito, ao crime. Ou seja, a gente tem a doutrina majoritária dizendo que é uma presunção absoluta, a gente tem o STJ, em 2015, na sistemática de repetitivo, pouco tempo depois, a súmula 593, endossando essa orientação, e, por fim, em 2018, a Lei 13.718 vai trazer essa orientação, essa regra, esse reforço argumentativo e conclusivo para dentro da própria legislação, como a gente viu no parágrafo 5º.
Não obstante tudo isso, o debate continuou a ser travado no âmbito da doutrina e, diante de tudo isso, causou uma certa espécie, não o julgamento que está muito comentado da semana passada, mas sim a primeira vez, por assim dizer, que o próprio STJ flexibilizou, fez uma exceção aqui a seu enunciado de súmula, ao próprio texto firmado no parágrafo 5º do artigo 217-A. Justamente da lavra da quinta turma, houve a unanimidade, à época, vale salientar, no ano de 2021, no dia especificamente 17 de agosto de 2021, do ano do julgamento aqui do agravo em recurso especial 1.919.722 de São Paulo, no qual se reconheceu aqui não ser o caso de punir a conduta por atipicidade, vale salientar, no caso concreto, não punir aqui a conduta de um jovem que praticara atos libidinosos e conjunção carnal com menor de 14 anos. Agora, é preciso enxergar em primeira face, independentemente de se concordar ou discordar, qual foi o contexto específico tratado aqui. Pedro, o STJ passou a estabelecer aqui como uma presunção relativa? Não. Continua a orientação firmada no parágrafo 5º do 217-A, na própria súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, como presunção absoluta. O que se passou a admitir aqui, e que a gente está vendo como tendência, é justamente em casos excepcionais e absolutamente justificados, aqui é possível realizar e promover o distinguishing, algo cada vez mais constante, firme e frequente dentro da ordem jurídica pátria, com a sistemática dos sistemas de precedentes. E a gente tem uma regra e o contexto fático e específico do caso concreto pode sinalizar para afastar a aplicação da regra em relação àquele caso concreto. E nesse precedente da quinta turma, lá originário de São Paulo em 2021, o contexto era que dois jovens, o rapaz maior do que a moça, ainda adolescentes, iniciou uma relação amorosa, um namoro. Imagine aí, o rapaz tinha 16 ou 17 e a moça 12 anos, vamos imaginar. E aí eles namoravam com a ciência dos pais, com a anuência dos pais, todos sabiam e apoiavam todo aquele relacionamento. O rapaz começou a trabalhar e passou a manter, depois de 18 anos completos, relacionamento ou conjunção carnal, momentos mais íntimos, por assim dizer, com a sua namorada, menor à época de 14 anos. Hoje, atualmente, ou no caso lá em 2020, se verifica que ele está com 20 anos e a moça com 13 para 14 anos. E aí se estabelece um processo e, em primeira instância, ele é condenado pelo crime do artigo 217-A. E aí chega o caso ao STJ e diz, olha, de fato, há uma presunção legal, é uma presunção de leitura absoluta na doutrina majoritária e com ressonância nessa mesma linha no próprio STJ desde 2015, passando, claro, pelo enunciado de súmula 593 da Corte. Entretanto, aqui eu tenho um relacionamento com a ciência dos pais, com a anuência dos pais, relativamente duradouro, já há bastante tempo, quando os dois se iniciaram, ambos eram adolescentes, aí, né, tinham aqui no período de adolescência. E, doutores e doutoras, desse relacionamento adveio um rebento, um filho ou uma filha. E o rapaz de 20 anos é arrimo de família. Ele é o trabalhador, eles vivem como se núcleo familiar de fato já compusessem, já fossem, tem uma filha, um filho, e que o rapaz é arrimo de família. E dentro desse contexto, com todas essas peculiaridades, vicissitudes da região, vicissitudes e particularidades do contexto do núcleo familiar, houve uma ponderação aqui de interesses,
sempre que a gente tem valores importantes, valores muito caros à sociedade e ao direito constitucional, a gente não tem parâmetros absolutos de forma geral, é preciso fazer essa ponderação. E repito, concordando ou não, foi isso que o STJ fez e flexibilizou, fez um distinguishing ao analisar que apresentar e responder à sociedade colocando um rapaz de 20 anos nesse contexto como condenado, cumprindo a uma pena relativamente severa, aí acima de 6 anos, em regime inicial fechado, e traria muito mais malefícios à criança, ao relacionamento, ao núcleo familiar e estaria desconectado da essência do direito penal e da lógica da necessidade da pena firmada lá no artigo 59 do Código Penal. Então, justamente por conta disso, a partir da análise de gravidade ou ausência de gravidade para o STJ concreta e, notadamente, a relevância social do debate posto nesse precedente, deve ser aqui estabelecido distinguishing e em detrimento à subsunção do fato ao tipo penal do artigo 217-A, a gente deve sim fixar a não condenação e a absolvição do camarada, do agente. Porque, a despeito, cuidado que aqui são as palavras do STJ, a despeito de proteger a vítima menor de 14 anos, poderia, na verdade, estar contribuindo desproporcionalmente e irrazoavelmente, no contexto concreto, ao destroçamento de uma jovem família, de jovens e, notadamente, da própria criança. Ou seja, a condenação causaria danos a outro bem jurídico também protegido pela Constituição, qual seja a proteção da primeira infância. Por quê? Porque o filho seria alijado do convívio com o pai, haveria prejuízos econômico-financeiros e a ruptura daquele núcleo familiar. E tudo diante disso, houve a autorização, repito, a unanimidade para realizarmos esse distinguishing. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que, ao contrário do que eu vi algumas pessoas falando, esse julgamento da semana passada, do dia 12 ou 13 de março, da quinta turma, por 3-2, não foi a primeira vez que o STJ firmou esse distinguishing. Na verdade, o que eu tenho hoje segurança a afirmar para os senhores e para as senhoras é que a regra é inalterada. A doutrina majoritária segue apontando exatamente isso. A própria lei, no parágrafo 5º do artigo 217-A, vem estabelecendo essa presunção absoluta, assim como mantém-se absolutamente a vigência da súmula 593 do STJ, firmando presunção absoluta. Mas a presunção é absoluta, a regra não é absoluta para todo e qualquer caso, porque no âmbito da necessidade de ponderação de interesses é possível, não obrigatória, a flexibilização e a realização do distinguishing. E como eu disse, não foi a primeira vez, a da semana passada, e a própria quinta turma, depois desse precedente de São Paulo, que foi em agosto de 2021, voltou a apreciar o tema e trazer uma nova flexibilização, desta feita originária lá do estado do Ceará, no agravo e regimental no recurso especial 2.019.664 do Ceará, julgado no dia 13 de dezembro de 2022. Beleza? Bacana? Isso é muito importante para a gente não confundir as coisas. Agora, cuidado, porque não dá para a gente dizer que a quinta turma passou a estabelecer uma relativização da vulnerabilidade do artigo 217-A. Não, mantém-se. Tanto isso é um fato que em março do ano passado, no dia 14 de março de 2023, ao julgar aqui o agravo regimental na ordem de habeas corpus 804.741 do Mato Grosso do Sul, a quinta turma não flexibilizou em um caso no qual o camarada tinha uma diferença de idade bastante severa aqui, que desvirtuaria do propósito, não ficou evidenciado a anuência e o histórico concordância dos representantes legais da menor, e aqui é preciso destacar
que a própria turma apontou que a possibilidade de distinção ela seria em casos muito específicos, muito pontuais e, portanto, dotados de grave ou importante, melhor dizendo, excepcionalidade, beleza? Sempre à luz do postulado do valor da dignidade da pessoa humana e do zelo, do cuidado com os interesses da criança ou da primeira infância, destacadamente quando houvesse aqui crianças ou filhos a partir dessa união, o que não é o caso nesse agravo originário lá do Mato Grosso do Sul. Bacana? Tranquilo? E aí, doutores e doutoras, também em agosto do ano passado, o STJ, na sexta turma, reforçou isso, dizendo que não era caso de flexibilização da regra do artigo ou da súmula 593, do parágrafo 5º do artigo 217-A, dizendo, portanto, que aquele caso ressalvado lá na quinta turma, em 2021, o RESP 1.977.165, o entendimento do tema 918, posteriormente convertido na súmula 593 do STJ, continua inabalável. É a regra, é presunção absoluta e não é qualquer situação concreta que vai permitir uma distinção muito antes, pelo contrário. E no agravo regimental no RESP 1.979.739 do Mato Grosso, a sexta turma aqui aponta a manutenção da regra sem descuidar, óbvio, da possibilidade excepcional de flexibilização e de realização do distinguishing. E dito tudo isso, foi justamente o caso que chegou agora em março desse ano. Eu vou ficar devendo aqui o número do julgado, vou ver se eu encontro e coloco na descrição do vídeo, mas a situação envolvia um homem de 20 anos que engravidara uma menina de 12 anos, mas exatamente nós tínhamos alguns aspectos que atinavam e destacavam esse relacionamento pretérito, a anuência da família e tudo mais. Eu, de novo, não vou entrar no mérito aqui específico do caso. Agora, a votação foi mais apertada, o que destaca não a impossibilidade de distinguir, mas que nesse contexto houve uma maior resistência da quinta turma. Foi de maioria de 3 votos a 2. O que vale destacar é a posição de uma nova ministra que está fazendo um trabalho muito interessante lá no STJ, na quinta turma, que é a ministra Daniela Teixeira. E ela traz como argumento, muito enfaticamente, bastante interessante, dizendo que o Poder Judiciário não poderia permitir transigir com uma flexibilização ou distinguishing de uma questão firmada, expressa e indubitavelmente como expressão vocacionada ou vocalizada pela opção do Poder Legislativo, porque não se trata de uma opção jurisprudencial como era na súmula 593, vez que desde 2018, pela Lei 13.718, a gente tem essa vontade expressa e ausente qualquer dúvida e firmada pelo próprio legislador. E diz a ministra que se criou legalmente, normativamente, o que ela chama de standard de civilidade, ou seja, um marco absoluto de 14 anos para definir o de vulnerável, beleza? E aí a preocupação dela é que, uma vez flexibilizando esse parâmetro, a gente vai correr um severo risco de passar a ter uma tese de defesa absolutamente para justificar e, quem sabe, proteger e evitar a punição de vários coronéis desse país que misteriosamente, diz ela, irão se apaixonar por meninas de 12 anos. De fato, uma preocupação social muito grande, mas o que eu quero destacar aqui, cada um tem uma visão, mas pragmaticamente, o que é que a gente tem? A gente tem uma regra, a opção do caput do 217-A, uma posição firmada no tema 918, né, se não me falha a memória, lá do STJ, e posteriormente convertida na súmula 593, 918, já conferi aqui, e a opção fixada pelo nosso legislador no parágrafo 5º do artigo 217-A.
Há a corrente que entende que esse parâmetro é absoluto, não passível de distinção, de distinguishing, mas o STJ mantém que essa orientação é uma presunção absoluta, mas ainda sendo uma presunção absoluta, não significa que, diante de uma situação concreta, que haja valores constitucionalmente relevantes em aparente colidência, as antinomias aparentes, que a gente não lance mão da possibilidade de fazer ponderação e pender para o outro lado, mas repito, em caráter absolutamente excepcional. Essa é a posição do STJ e aí reconheço que é extremamente polêmica, mas é essa linha de raciocínio que você vai levar para a sua prova, sabendo da regra, mas atento às exceções, e que não são exceções isoladas como a da semana passada, mas são sim bastante excepcionais e assim precisam sê-lo. Bacana? E aí, você concorda com o STJ? Você concorda com a ministra Daniela Teixeira? Deixa aí nos comentários, me diz se esse vídeo te ajudou. Não esquece de deixar o joinha e, é claro, garantir a sua inscrição. Aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Todas as quartas, ao vivo, estudos criminais, a partir das 20h30, uma aula temática 100% gratuita, aberta, para que a gente possa trocar ideias aqui no canal, beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!